Olá pessoal, meu nome é Maria Eduarda, mas todo mundo me chama de Duda, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu quero começar o vídeo dizendo mil desculpas, porque esse vídeo deveria ter saído no último domingo, mas por causa de alguns imprevistos eu tô postando ele somente agora. E infelizmente, gente, não foi só esse vídeo que eu acabei atrasando. Tem outros que eu também acabei atrasando a postagem. Porque, como eu disse, eu tive alguns imprevistos. Mas em novembro tudo vai voltar ao normal. Então não se preocupem, tá? Mas, gente, como todo último vídeo do mês, eu venho trazendo pra vocês mais uma resenha literária. E o livro da vez, gente, é A Volta ao Mundo em 80 Dias. E, gente, esse livro foi incrível. Eu não sei se eu já cheguei a dizer isso pra vocês, gente, mas eu gosto muito de livros de aventura. Não tanto quanto eu gosto de livros de fantasia e terror, mas eu gosto. Porque livros de aventura passam uma pegada mais selvagem. Essa é a palavra, selvagem. Porque eu não sei o que vocês perceberam, gente, mas livros de aventura sempre acaba acontecendo em meio à natureza. Por isso, livros de aventura, não só esse, me passa uma vibe mais selvagem. O que é bem legal do meu ponto de vista. E, gente, antes de começar a falar sobre o livro, eu quero dizer pra vocês que esse vídeo vai ter spoiler. Porque, como vocês sabem, eu sempre aviso quando vai ter spoiler e esse vídeo não vai ser diferente. Então, se futuramente você pretende ler o livro, mas não tá a fim de pegar spoiler, não assista o vídeo, tá legal? Porque, como eu já disse antes, eu sou uma pessoa que gosta muito de spoiler. E por gostar de spoiler, eu sempre acabo dando spoiler. Então, se você pretende ler o livro futuramente, mas não gosta de spoiler, não assista o vídeo. Porque esse vídeo vai ter spoiler. Eu tô avisando, vai ter spoiler. Mas, gente, antes de tudo, eu quero pedir pra vocês deixarem o seu like, se inscreverem no canal e apertarem no sininho pra não perder nenhuma notificação. E não se esqueçam de comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. E de me seguir nas minhas outras redes sociais. Os links delas estão na descrição do vídeo. A Volta ao Mundo em 80 Dias é uma das histórias mais conhecidas e amadas de Júlio Verne, um autor que se tornou símbolo da imaginação e da aventura. O livro foi publicado em 1873 e desde então continua fascinando leitores do mundo todo por seu espírito curioso, inteligência e inspirador. A trama gira em torno de Phineas Fogg, um homem inglês extremamente pontual, metódico e reservado, que vive uma vida completamente previsível, até que um simples debate em um clube muda tudo. Durante uma conversa, ele defende a ideia de que, com os meios de transporte modernos da época, seria possível dar a volta ao mundo em apenas 80 dias. Ninguém acredita que isso seja viável. E é até então que ele decide provar, na prática, que está certo. Movido por essa convicção e por uma aposta de grande valor, Fogg embarca em uma jornada que o levará pelos 5 continentes. Ao seu lado vai seu fiel criado Passepartout, um homem de espírito leve, curioso e muitas vezes atrapalhado, o que acaba trazendo um certo humor e humanidade para a história. Tanto que ele é um dos meus personagens favoritos. E juntos, gente, eles enfrentam trens, navios, tempestades, burocracias, contratempos e até mesmo perseguição pela polícia, gente. Eles se manteram bem ocupados nesses 80 dias. E tudo isso, gente, em nome de uma aposta e de um desejo de provar que o impossível pode ser alcançado. Mas A Volta ao Mundo em 80 Dias é muito mais do que uma simples história de aventura e correria contra o tempo. Júlio Verne constrói, através dela, uma reflexão sobre o avanço tecnológico do século XIX, a confiança no progresso e, principalmente, a capacidade humana de sonhar, planejar e se arriscar. A viagem de Fogg e de Passepartout não é apenas geográfica, é também simbólica. Representa a travessia do homem racional e lógico rumo à descoberta do imprevisível, da amizade e da própria emoção de viver. Logo no início do livro, o leitor é colocado diante de uma sociedade que acredita ter o controle total sobre o mundo. O tempo, as distâncias e as fronteiras parecem estar à disposição do homem moderno. E é justamente nessa visão que o autor questiona, mostrando que por mais que a tecnologia avance, a verdadeira aventura ainda está na experiência, nas relações humanas e na coragem de enfrentar o desconhecido. A partir do momento que Phineas Fogg deixa Londres, a aventura ganha ritmo e intensidade. O tempo se torna o verdadeiro inimigo. E a cada minuto perdido representa a possibilidade do fracasso. Desde o início da viagem, o autor mostra como o mundo é vasto, imprevisível e cheio de obstáculos que nenhum cálculo pode prever. Fogg e Passepartout começaram sua travessia pela Europa, mas eles passam pelo Egito, pela Índia, pela China e pelo Japão e pelos Estados Unidos, enfrentando tempestades, falhas mecânicas, acidentes e imprevistos de todos os tipos. A cada parada, eles são desafiados a se adaptar a culturas completamente diferentes, a resolver problemas com criatividade e a manter a calma em meio ao caos. Um dos momentos mais marcantes acontece quando o trem que eles pegam na Índia é obrigado a parar porque os trilhos ainda não haviam sido concluídos. E essa falha técnica, gente, poderia significar o fim da jornada. Mas Fogg, com sua mente prática e determinada, encontra uma solução inesperada. Aluga um elefante para atravessar o território. Essa passagem é uma das mais simbólicas do livro, pois mostra que mesmo em uma aventura guiada pela lógica e pela precisão, o imprevisto é o que realmente dá sentido à viagem. Verne parece dizer que por mais que o ser humano tente controlar o mundo, sempre haverá algo além do seu cálculo.
algo selvagem, natural e surpreendente. Ao longo da viagem, a dupla também se envolve em uma série de situações dramáticas e cômicas. Passepartout, com sua espontaneidade e jeito atrapalhado, acaba se metendo em confusões, mas também salva o dia diversas vezes. E ele representa o lado humano, sensível e emocional da história, em contraste com o racionalismo quase mecânico de Fogg. Uma das partes mais importantes para mim é quando ele salva uma jovem mulher chamada Aouda de um destino cruel. Ela se junta aos viajantes e passa a acompanhar a jornada, tornando-se uma figura essencial não apenas para a história, mas também para o próprio amadurecimento de Fogg. Enquanto isso, um novo elemento começa a adicionar atenção à trama. O Inspetor Fix, um policial inglês que acredita que Fogg é responsável por um roubo ocorrido em Londres, convencido de que o viajante está fugindo com o dia do crime, Fix o segue ao redor do mundo, tentando capturá-lo. E esse mal-entendido se torna uma parte importante da narrativa, pois cria situações de suspense e ironia. Enquanto Fogg luta contra o tempo e os imprevistos para provar sua teoria, ele é secretamente vigiado e atrapalhado por alguém que acredita estar fazendo justiça. Cada trecho da jornada revela não apenas paisagens diferentes, mas também os contrastes culturais e sociais do mundo no século XIX. Verne, com seu olhar visionário, relata as tecnologias emergentes, as rotas marítimas e ferroviárias e as mudanças provocadas pela globalização e pelo avanço científico. Ao mesmo tempo, ele mostra as limitações humanas diante da natureza e do acaso. Mas o que torna a Volta ao Mundo em 80 Dias tão fascinante é justamente essa combinação entre ciência e emoção, entre cálculo e surpresa. Conforme a jornada se aproxima do fim, a tensão cresce a cada página. Depois de atravessar mares, desertos e continentes inteiros, Phineas Fogg e seus companheiros enfrentam os últimos obstáculos antes de chegar de volta à Inglaterra. E tudo parecia conspirar contra eles. Tempestades, atraso nos transportes e até o próprio Inspetor Fix, que finalmente decide prender Fogg, acreditando ter capturado o ladrão que tanto procurava. E essa prisão acontece justamente quando ele está prestes a alcançar seu destino. E é um dos momentos mais desesperadores da narrativa. O tempo, que até então era uma medida exata e controlada, agora se torna uma ameaça implacável. A ideia de que 80 dias poderiam ser suficientes para cruzar o mundo começa a desmoronar diante do caos que a realidade impõe. Porém, em um golpe do destino ou talvez da própria genialidade do autor, Fogg é libertado quando o verdadeiro ladrão é capturado e sua inocência provada. Ele corre contra o relógio, tentando retornar a Londres antes do prazo acabar. Mas parece que chegou tarde demais. Exausto e derrotado, acredita ter perdido a aposta, e com ela todo o propósito de sua jornada. E é nesse momento que Júlio Verne entrega um dos finais mais icônicos e inteligentes da literatura. Fogg descobre que ao dar a volta ao mundo para o leste, ele ganhou um dia a mais por causa da diferença dos fusos horários. Ou seja, enquanto acreditava estar atrasado, na verdade ele chegou a tempo, vencendo a aposta e provando que sua teoria estava certa. Esse final é uma verdadeira celebração da geniosidade humana. Por mais precisos que sejam nossos cálculos, a vida é cheia de ironia. A vitória de Fogg não é apenas uma questão de tempo, mas também de aprendizado. Durante a viagem, ele descobre sentimentos que antes desconhecia, especialmente ao perceber que, em meio a tanta disciplina e lógica, o amor e a amizade são as maiores conquistas. Sua relação com a Aouda, construída ao longo da jornada, transforma completamente sua visão de mundo. O homem frio e distante no início do livro se torna alguém capaz de se conectar, de cuidar e de valorizar aquilo que não pode ser medido por um relógio. E no final das contas, A Volta ao Mundo em 80 Dias não é apenas uma história sobre movimento, transporte e geografia. É uma história sobre autodescoberta, sobre como nós, seres humanos, precisamos sair da nossa zona de conforto para compreender a imensidão do mundo e a sua própria essência. Júlio Verne nos convida a refletir sobre o que realmente significa dar a volta ao mundo. E às vezes, gente, a maior viagem que fazemos não é que atravessa países, mas é que acontece dentro de nós, quando permitimos que novas experiências, pessoas e emoções nos transformem. A genialidade do livro está justamente em equilibrar aventura e filosofia, mostrando que a curiosidade e o desejo de explorar são forças que movem a humanidade. Fogg pode ter completado sua volta ao mundo em 80 dias, mas o impacto de sua jornada é atemporal, e continua inspirando gerações a acreditarem que o impossível é apenas uma questão de determinação, coragem e um pouco de fé no inesperado. E é aqui, gente, que eu termino a resenha literária. E como eu disse antes, gente, A Volta ao Mundo é um livro que envolve aventura e imaginação. Porque para conseguir completar a aposta, ele teve que usar muita imaginação. Muita, muita, muita mesmo, gente. E, gente, eu tenho que confessar pra vocês que pra mim sempre foi óbvio que ele ia ganhar a aposta. Porque se ele não ganhasse, a gente ia ficar muito decepcionados. Eu, pelo menos, ia ficar. Então, por isso que pra mim sempre foi muito óbvio que ele ia ganhar. Mas pra vocês também foram? Me digam aí, eu quero saber. Mas, gente, realmente é um livro muito bom e eu super recomendo vocês já lerem. E vocês devem estar dizendo assim, mas Luda, você diz isso com todos os livros. É, gente, eu realmente digo isso com todos os livros, mas porque todos eles são bons. Pelo menos, no meu ponto de vista, eles são bons. Porque eu sei que pode ter gente que não vai gostar. Porque tem vários livros que eu gosto, mas tem gente que não gosta. E eu não vou dizer quais livros são esses, porque eu não quero que vocês me julguem nos comentários. Então, apesar de dizer isso em todos os meus vídeos sobre livros, eu realmente não tô mentindo, eu realmente gostei muito da leitura. Por isso que eu super recomendo que vocês leiam também. E sobre o spoiler, gente, eu realmente não dei muito spoiler sobre o livro. Porque eu sinto que eu poderia ter dado mais spoiler. Eu só não dei porque eu não queria que o vídeo ficasse muito longo. Só por isso que eu acabei não falando muito sobre o livro.
porque eu não queria que o vídeo ficasse muito grande. Mas eu realmente poderia ter dado muito spoiler. E, gente, eu gosto muito de livros assim, onde no final sempre acaba tendo alguém que se apaixona. E foi isso que aconteceu. O personagem principal desse livro acaba se apaixonando. E foi tão fofo, gente, porque ele salvou ela. Eu não vou dizer do que ele salvou ela, porque eu quero que vocês descubram sozinhos ao ler o livro. Mas ele salvou ela, tá legal? Tipo aquele Cristiano de mocinho salva a mocinha. Foi isso que aconteceu aqui. E eu quero muito que vocês leiam pra descobrir como aconteceu. Então, por favor, leiam o livro. Mas é isso, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, assim como eu gostei de gravar esse vídeo. E antes de deixar o vídeo, eu quero pedir pra vocês deixarem o seu like, se inscreverem no canal e apertarem no sininho pra não perder nenhuma notificação. E não se esqueçam de comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. E de me seguir nas minhas outras redes sociais. Hoje o link delas está na descrição do vídeo. Mas é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau!